Polícia Federal intensificou recentemente investigações sobre possíveis desvios e fraudes relacionados a emendas parlamentares. O empresário apelidado de Rei do Lixo é suspeito de liderar uma organização criminosa que teria desviado aproximadamente 1,4 bilhão de recursos públicos por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas. E sabem quem é o aliado dele? Então, você vai saber agora. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai deixou um cliffhanger pra gente. Pois é, mas assim, eu já falei sobre o Rei do Lixo, a gente já trouxe matérias aqui sobre o Rei do Lixo, porque assim, gente, a gente não está falando de um desvio qualquer de dinheiro. O que eu falo de desvio qualquer de dinheiro? É uma operação que está pensando ali, analisando um desvio de R$ 10, ou uma mochila que deveria ser feita a licitação ali para uma compra de R$ 20, essa mochila custava R$ 70. A gente está falando de um esquema que, segundo a Polícia Federal, um esquema que envolve 17 estados e é um esquema que a Polícia Federal aponta que pode ser a maior operação com movimentação de dinheiro nas últimas décadas do país. E a gente está falando isso, sim, sobre pós. Inclusive, se fala que os números são maiores do que o mensalão, né? E sobre o desvio da Petrobras e por aí vai. Então, assim, são números imensos. A gente tem uma das pessoas, que é o Marcos Moura. Ele é conhecido nos bastidores da operação como o Rei do Lixo. Quem é o Marcos Moura? O Marcos Moura é um empresário que literalmente, assim, gente, quando eu falo literalmente, é no sentido literal, ele tem empresas em quase todos os ramos que vocês imaginam e podem imaginar nessa vida. Ele tem, por exemplo, o termo Rei do Lixo é porque ele possui, ele domina as empresas de lixo, né, de coleta de lixo, de saneamento, de limpeza urbana dele, domina uma das principais capitais do país, que é Salvador. Ele está há mais de 10 anos, mais de 12 anos aí, porque tem uma relação muito interessante, e aí sim eu já começo a falar dos amigos e apadrinhadas, das relações próximas, com a União Brasil, que antes mesmo de ser União Brasil, ainda quando era DEM, essa relação já existia. Então, quem é o elo dessa relação? A ACM Neto, de acordo com as investigações. A ACM Neto, que hoje é vice-presidente do União Brasil, que é o neto do tiozão Malvadeza, do Carlinhos Malvadeza, do ACM Avô, ele é do Cabeça Branca, tem vários apelidos para o ACM, que era um coronel, que foi o criador, né, do que conhecemos hoje como carlismo da Bahia. E o ACM Neto é uma pessoa muito ligada ao Moura. E aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, para trazer uma matéria que ocorreu ontem, mais uma operação, mais uma atuação, foi a terceira fase da Operação Overclean, que conseguiu aí também pegar, abraçar e começar uma investigação, e mais uma pessoa que também é ligada à CM Neto. E eu vou dizer só uma coisa para vocês. O ex-secretário de Educação, que é o Tiago Dantas, de Salvador, uma pessoa que também tem uma ligação próxima com a Semineto, a Semineto foi prefeito por 2 gestões em Salvador. Esse ex-secretário de Educação, ele é acusado aí de participar de uma licitação de uma empresa, e essa empresa teria desviado, é uma empresa de fachada do Moura, e teria desviado aí cerca de 67 milhões, a gente está falando só de educação, só de uma pasta, um dos secretários envolvidos. Então, tem mais secretários, inclusive, envolvidos, inclusive tem uma galera aí na esfera de Senado. Aí eu vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Sofia. A gente vai agora para Salvador, tem chamado da nossa reportagem por lá, mais uma fase da Operação Overclean. A Polícia Federal está cumprindo essa nova fase para tentar desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes e licitações e também em lavagem de dinheiro, e um desses alvos é o secretário municipal de Educação de Belo Horizonte. A Verena Veloso está chegando aqui com a gente e tem mais informações. Boa tarde, Verena.
Oi, Renan, boa tarde para você, para a Boa Adriana, todo tarde. mundo que nos acompanha. Exatamente, é a terceira fase da Operação Overclean, que acontece aqui em Salvador, em São Paulo, em Belo Horizonte e em Aracaju. Essa estratégia que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações, de desviar dinheiro público, além de cometer crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui na capital baiana, a Polícia Federal faz buscas no mesmo condomínio de alto padrão onde mora o empresário José Marcos Moura, que é conhecido como o Rei do Lixo. A gente lembra que em dezembro do ano passado ele foi alvo da operação e teve quase 100 itens apreendidos, entre joias, relógios e braceletes. Além das ordens de busca e apreensão, uma ordem de afastamento cautelar de servidor público também foi expedida pela Justiça. A Band News FM apurou que Bruno Barral, secretário municipal de Educação de Belo Horizonte, foi alvo de mandados de busca e apreensão da PF. Essa informação que foi confirmada pelo prefeito Álvaro Damião, que disse que a administração municipal ainda não foi notificada sobre o assunto, mas garantiu que o secretário já foi afastado. Segundo o prefeito, as irregularidades foram cometidas enquanto Barral atuava pela Prefeitura de Salvador. E contextualizando também, a APF investiga a atuação do grupo criminoso que teria movimentado cerca de 1 bilhão e 400 mil reais do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Esse dinheiro teria origem de emendas parlamentares e pessoas ligadas à administrações, melhor dizendo, municipais. Eles superfaturavam obras e faziam o desvio dos recursos, segundo as investigações da PF, que, é claro, a gente segue acompanhando para poder entender os desdobramentos e atualizar quem nos acompanha, pessoal. Volto com vocês. Fala de dinheiro. Pois é, só que eu tava que nem Ana, aqui cada botão, socorro. Porque, gente, é chocante. A gente está falando, mais uma vez, 1,4 bilhão de reais. Não é pouca coisa. Isso que foi identificado até esse momento. Mais uma questão que é interessante é observe como as ramificações vão trocando de estado, né? A pessoa é secretária no estado, trabalhou no estado, em um determinado momento é enviado para outro, parece um mobiliário, mas isso são articulações da política, articulações importantes para a manutenção de alguma coisa. Esse alguma coisa eu ainda não posso dizer. Deixa a Polícia Federal terminar essa investigação, que a gente pode até pensar sobre isso. Então, uma pessoa aí que também não está sendo citada ainda, Sofia, a gente está vendo, né, a corrida do Caiado, do ACM aí na luta, né, a briga do Caiado com a ACM, etc e tal, como é que vai se configurar essa eleição para 2026, mas tem muita coisa aí que, inclusive, envolve uma outra figura que é o Hugo Mota. A gente tem da operação que aconteceu nesse desdobramento da Overclean, aconteceu na cidade de Patos, na Paraíba. A administração municipal de Patos é governada pelo Nabor Vanderlei, do Republicanos. E sabe quem é o Nabor Vanderlei, Sofia? Ele é nada mais, nada menos do que o pai do deputado federal, Hugo Mota. Então, Hugo Mota já teve o seu gabinete investigado, já teve uma operação que bateu lá, fez um toque na porta do gabinete do Hugo Mota, e as investigações apuram irregularidades em contratos financiados por emendas parlamentares destinadas à cidade. Uma servidora pública, inclusive, é apontada como intermediária entre os empresários e o deputado Hugo Mota. Ela teria facilitado possíveis desvios do recurso, de acordo com essa investigação, e por isso a polícia conseguiu, né, junto ao CGU, eles conseguiram, junto à Justiça, os mandatos para fazer essa busca nesses locais. Inclusive, mais uma vez, já houve uma busca no gabinete do próprio senador Hugo Mota. E uma outra coisa, um outro ponto também que a gente pode destacar em relação a isso, aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria. Porque tem muita gente, a gente pode passar dias aqui falando sobre a Overclean, tem muita coisa, tem muita gente influente envolvida no que está acontecendo. Mas, perdão, matéria não, vou te pedir para trazer o segundo vídeo no YouTube, Sofia, para a gente lembrar um pouquinho algumas pessoas que, inclusive, foram ali cooptadas para participar do esquema, porque, assim, não acreditem que o esquema foi só licitações e piques. O esquema envolvia também envio de malas, envio de documento,
coisas que não podiam passar por uma revista, e aí resolveram enfiar um policial federal. Tinha policial federal no esquema. A gente fala mais uma vez sobre a segunda fase da Operação Overclean, que cumpre mandados de prisão, além de busca e apreensão em Brasília e na Bahia. Chega primeiro aqui o Eli Jonas, daqui a pouco a gente vai ter Camila Letícia também, porque os alvos dessa fase da operação são principalmente agentes públicos, que estão envolvidos no esquema coordenado pelo empresário José Marcos Moura, que é conhecido como o Rei do Lixo. Lembrando, primeira fase da operação alcançou principalmente empresários. Agora a gente está numa nova etapa, com agentes públicos sendo alcançados, inclusive com gente recebendo mesada para repassar informações aos interessados nesse esquema de desvio de dinheiro de emendas, né? Eli Jonas, bem-vindo de volta. Clarice, obrigado. Exatamente. Uma mesada de R$6 mil. Esse agente da Polícia Federal que foi preso hoje em Salvador atuava inclusive no aeroporto de Salvador, que tem uma delegacia da Polícia Federal. De acordo com a PF, esse agente, Rogério Magno de Almeida, recebia mensalmente R$6 mil do grupo criminoso para manter o grupo informado. Ele faria parte do grupo informativo, repassando informações das investigações e outras investigações da Polícia Federal para essa organização criminosa. Como que a PF chegou até ele? É uma dúvida que a gente estava quando surgiu o nome dele nesses alvos de mandado de prisão. A PF viu no número de contato dele a lista, pelo menos, de dois que foram presos na primeira fase, dois empresários que foram presos na primeira fase, que é o Alex Parente e o Fernando Fábio Parente. Alex Rezende Parente. E aí, outro ponto também que tem aqui na PF, na investigação, no relatório, é que a PF começou a causar uma estranheza nesse contato frequente entre o policial federal e os empresários. Inclusive, Clarissa, eles chamavam a mesada de café. Quando que o café seria pago naquele mês, essa quantia de R$6 mil. Outro ponto também descoberto pela Polícia Federal é que na planilha que foi encontrada e apreendida com o grupo criminoso, havia a sigla MAG, que seria do nome do policial federal, e a quantia de R$6 mil paga mensalmente a esse agente da Polícia Federal. Outro ponto também é que ele, atuando na delegacia do aeroporto de Salvador, na delegacia da PF em Salvador, há uma suspeita de que ele ajudaria o grupo a passar grandes quantias em dinheiro em espécie para as viagens, porque a gente mostrou, eu falei hoje no Novo Dia, que uma quantia de R$1.500.000 em espécie foi apreendida. Passei um pouquinho. É isso, gente, é muita coisa. Inclusive, Sofia, até sem muitas delongas, eu vou te pedir para colocar a matéria, a coluna da Mirelle Pinheiro, por favor, só para a gente ver o rosto, né, do Barral, que é o Bruno Barral, que foi uma das pessoas que foi indicada nesse momento, presa, presa não, alvo, né, nesse momento, que é o seguinte, eu perdi a concentração que o pessoal está falando aqui, que do jeito que café está caro, esse 6 mil do café, de fato, faz sentido. Mas, gente, o cara perdeu um cargo, né? Ele pode perder, porque ele ainda não perdeu, não foi exonerado, mas ele pode perder um cargo que seria para a vida inteira, concurso público de uma das instituições mais respeitadas do país, por causa de R$6 mil. Então, assim, desculpa, eu não acredito que esteja muito inteligente da parte dele, enfim. Não estou dizendo que, né? Enfim, é só isso mesmo. E eu tenho minhas dúvidas se isso realmente foi R$6 mil. Sabe? Não justifica, gente. Mas pelo que a Polícia Federal forma, tem os registros de pagamento nesse valor, mas ele pergunta cadê o café. De fato, né? Troco para comprar um cafezinho. Gente, eu só perder um cargo. Enfim, Sofia, a gente vai descobrir isso aí, viu? Mas vamos lá. No Metrópolis, né, a coluna da Mirella aponta justamente, né, que o Barral, ele é uma pessoa que já, nesse momento, ele estava como atual secretário de Educação de Belo Horizonte. Ele, como servidor público, foi solicitado afastamento pelo STF, foi concedido, e o Barral, ele teria ali uma ligação forte com o ACM Neto, que deu apoio ao cargo político. Também com o Marcos Moura, que é essa figura conhecida como o Rei do Lixo,
A investigação envolve um esquema bilionário de fraude, de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos. Um outro detalhe que é dito na matéria é justamente que essa operação ela aconteceu em alguns municípios, alguns estados. Aconteceu na Bahia, aqui em Salvador, em São Paulo, na capital, em Aracaju, Sergipe, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A ramificação é em todo o Brasil. Como eu já disse, a Polícia Federal aponta que 17 estados estão envolvidos, tem fraudes em licitações envolvendo essa quadrilha, porque é assim que a Polícia Federal aponta que existe uma quadrilha que direcionava recursos provenientes dessas emendas parlamentares e convênios para empresas ligadas a determinadas pessoas que estariam aí nesse esquema. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está falando aqui de muita gente, a gente está falando aqui de um vice-presidente de partido, do União, que inclusive tem várias articulações aí, uma briga muito séria, e pode sim ter uma certa vantagem na disputa para 2026. A gente está falando de um Caiado em 2026, sabe? E é o partido do Caiado. Inclusive, de acordo com a Polícia Federal, muitos dos municípios envolvidos nessa operação Overclean são municípios liderados pela União Brasil. Então, é só uma informação aí aleatória que não deve contribuir para absolutamente nada, serve só como uma curiosidade. É isso, Sofia. A gente vai continuar acompanhando. Tem muita coisa para falar sobre esse caso, esses desdobramentos, mas, infelizmente, também tem muita coisa em segredo de justiça. O que a gente tem agora são preliminares do que a polícia já vem trabalhando e dessas articulações. Mas, aparentemente, o Hugo Mota, e aí é uma fofoca de bastidor, não gostou muito de mais uma etapa das investigações envolvendo o município do seu pai, não, né? Que triste. Pois é, né? Se não quer escândalos de corrupção no município do seu pai, talvez seria bom não ocorrer escândalos de corrupção no município do seu pai. Mas, enfim, é uma situação bem interessante essa que a gente está vendo acontecer aí, porque quando a gente pensa no tamanho desse escândalo de corrupção e o quão pouco está se dando de atenção para ele, a gente vê como realmente essa atenção e essa rejeição à corrupção que existe, só existe quando é para um lado, né? Quando é para o outro. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Só um comentário, tá? A gente está falando, por exemplo, e aí eu gosto muito de citar, eu sou muito regionalista. Salvador. Salvador é um município que tem uma desigualdade imensa. A gente está falando de 67 milhões que foi informado pela Polícia Federal, que foi passado diretamente para a empresa, que é uma empresa de fachada do Moura, e 67 milhões poderiam ter sido investido de fato para crianças carentes, para crianças em situação de vulnerabilidade. Perdão, o termo não é carente, é situação de vulnerabilidade. Para crianças que a família não tem condições ali de uma alimentação adequada. E essa criança, ela tem um mínimo negado. É para isso que a gente está falando, sabe? Um dos pontos é exatamente esse. A gente está falando de educação e muitas vezes a criança só tem ali a escola como um ponto de referência para uma alimentação adequada. E quando chega nessa escola, a alimentação muitas vezes é bolacha. Não tem uma limpeza adequada, porque é isso. A empresa contratada para a limpeza é a empresa de fachada. Isso envolve muita coisa, é desumano, não é só... Porque muitas vezes quando a gente fala de corrupção, parece que o dinheiro é alguma coisa que é uma purpurina. Isso é desumano, gente. Isso envolve a vida das pessoas, qualidade de vida das pessoas. É isso, Sofia. A gente precisa se apropriar que o dinheiro é nosso. Exatamente. Exatamente. Daí, pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias no Plantão do Meteoro.